criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Ela é a minha santidade, pureza e inocência sem maldade. Meus pequeninos, menina dos olhos de Deus, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão do céu, orgulho do Criador, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão do céu, orgulho do Criador. Meus pequeninos, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas, das criancinhas, será o reino de Deus. Ela representa a minha santidade, inocência de verdade, símbolo do amor, da paz, da compreensão. Não tem maldade, como por exemplo, se você machucar uma criança com alguma palavra, ou Deus livre e guarde, até mesmo com uma palmadinha, pode passar 1 minuto, você vai chegar até essa criança e você vai perceber que esta criança vai te abraçar, vai sorrir, vai te amar, com coisa que não aconteceu nada. Ela não guarda maldade no seu coração, na sua vida, no seu pensamento. É por isso que está dizendo, a criança é o símbolo, a representação da santidade pura, imaculada santidade de Deus. Geralmente, quando a gente é criança, a gente quer se tornar um adulto logo, né? Isso me faz lembrar quando eu tinha meus 6 aninhos de vida, uma determinada feita naquela inocência, eu peguei um pouquinho de cabelo da minha cabeça, cortei, peguei um tenaz, uma cola daquela de escola, e peguei os pelinhos e cortei todos igualzinho, passei a cola aqui e colei, gente. Eu colei aqui. E eu fui lá pra casa do vizinho na melhor inocência. O vizinho mora lá até hoje. O nome dele se chama Valdivo Prats. Ele é o avô do Cauã, que joga no time do Cruzeiro. E ali naquele momento, naquela hora que eu cheguei ali, na casa daquele vizinho, que ele olhou pra minha cara, ele soltou uma gargalhada bem alta e falou: uai, o que significa isso? E chamou todo mundo lá dentro para poder olhar para mim, e as pessoas começaram a rir de mim, e eu coloquei a mãozinha para trás, encostei na parede, e as pessoas riam, e eu saí ali marchando dessa altura. Cheguei em casa. Quando eu entrei lá dentro de casa, aí que foi o problema, sabe por quê? Porque eu fui lá pro banheiro para poder tentar tirar. Ai, gente, ai, meu Deus! Quando eu comecei a puxar, mas doía. A criança é sem maldade. Então muitas das vezes a gente é criança e a gente quer se tornar um adulto. Mas quando a gente é um adulto, a gente quer voltar sim a ser criança novamente, né, gente? Fala a verdade, criança é a inocência de Deus. A criança, ela vem do termo latino, que significa criar ou
fazer crescer, dar desenvolvimento, dar criação, prosseguir a vida, prosseguir a existência. Isso significa a palavra criança. Criança também significa uma fase entre criança e adolescente, ou seja, fase de desenvolvimento. E o Senhor nos disse lá em Mateus, no capítulo de número 19, versículo de número 14, deixa vir a mim, ao Senhor Jesus, a criancinha, porque delas é o reino do céu, é formado o reino do céu, é construído o reino do céu, é construído a base, a estrutura, o fundamento, o alicerce do céu. A criança, pela sua inocência, por não guardar maldade, por não guardar mágoas, por amar de verdade, o amor de uma criança para com seu coleguinha, para com a sua mãe, para com seu pai, para com seu vizinho, para com as suas parentelas, é verdadeiramente um amor inocente, um amor sincero, um amor puro, um amor leal, um amor verdadeiro. A criança, ela te olha com um olhar dizendo assim: se fosse por vontade dela, ela pediria abraço toda hora, beijo toda hora, afeto toda hora. Mas nós não podemos esquecer de algo. A criança, ela é frágil. A criança precisa de proteção. A criança precisa de carinho. A criança precisa de compreensão. A criança precisa de paciência. A criança precisa de educação. A criança precisa viver num lar de paz, num lar de amor, num lar de aconchego, num lar de conforto. Muitas das vezes não é conforto de móveis, não é conforto tanto de alimentação, todo dia diferente, de iogurte, de bolos, de biscoitos, não. Conforto de poder deitar na sua cama, de cabeça erguida sem se preocupar com nada. Conforto de poder sentar na sala com seu papai, com a sua mamãe, com seus irmãozinhos e dizer: a minha casa é uma casa de paz, a minha casa é uma casa de amor, a minha casa é uma fonte que gera vida, alegria. Eu me sinto bem aqui no meu lar, eu me sinto bem com a minha família, eu me sinto bem com o meu papai, eu me sinto bem com a minha mamãe. E quando ele for deitar, ele vai deitar alegre e contente, vai respirar um puro, sincero e honesto, uma respiração bem controlada de paz que diz: obrigado, Senhor, pela nossa família, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, é por isso que Jesus disse: deixa vir a mim as criancinhas. Em outras palavras, vocês adultos, seja como uma criança, inocente, sem maldade. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá amigos e olá amigas, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso mesmo lugar e, como você já viu no início, você já entendeu que nós iremos falar um pouquinho hoje sobre criança, sobre santidade, sobre inocência. Hoje eu vou tocar na santidade de Deus. Que isso, Rocha? Esse já está... Eu vou tocar hoje na santidade de Deus, porque a criança, ela representa a santidade de Deus. É como se fosse a bandeira do Brasil representa a bandeira da nação, o mascote do Flamengo representa o mascote do Flamengo. Cada uma criação representa algo, e a criança representa a criação e a santidade de Deus.
Mas a pergunta que não quer calar: será que nós temos colocado a criança realmente, verdadeiramente como santidade de Deus? Será que nós temos dado para essas crianças o devido lugar? Será que nós temos realmente criado essas crianças com amor, com compreensão, com honestidade, com sinceridade, com respeito, com carinho, com caráter, fazendo esta criança crescer dia após dia para se tornar um cidadão honesto diante da sociedade? Será? Faça um reflexo de consciência se você tem criança em casa e veja como você está criando, cuidando, zelando do seu filho e da sua filha. O que eu e você temos passado para esta criança? Como que essa criança está se sentindo no meio da nossa família? Será que nós temos conversado com essa criança? Será que nós temos entrevistado essas crianças? Será que nós temos perguntado o desejo dessa criança? Será que nós temos perguntado o que está faltando para esta criança? Será que nós temos se humilhado e perguntado se nós estamos ofendendo essas crianças, machucando essas crianças e quem sabe desprezando essas crianças? Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão caídas, muitas pessoas não conseguem nada, muitas pessoas estão oprimidas, muitos lares estão tristes, muitos lares estão derrotados, você me desculpa, porque muitas das vezes nós temos tocado na santidade de Deus, nós temos não cuidado das nossas crianças, e isso entristece o coração de Deus, e através dessa atitude de tratarmos os nossos pequeninos mal, vem as consequências dentro da nossa casa, vem a falta de emprego dentro de casa, vem, desculpa a expressão, a miséria dentro de casa, vem a doença dentro de casa, vem as confusões dentro de casa, vem as brigas dentro de casa. Por que, Rocha? Por que, Rocha? Porque muitas das vezes nós não temos começado de baixo, nós não temos começado pela estrutura, nós não temos começado pelo fundamento, nós estamos querendo levantar as paredes em cima do nada, e com certeza essa casa ela vai cair, ela não vai aguentar o sustento, porque ela não está edificada em nada, ou seja, ela está edificada sobre a areia, ela não está edificada sobre a rocha. O que eu quero dizer com isso? Tem que começar lá de baixo, tem que começar quando é criança, tem que começar a ensinar, e o que eu e você tem ensinado para os nossos guerreirinhos, para nossas guerreirinhas? Será, pai? Será você, mãe, que nós esquecemos que nós somos o herói dos nossos filhos? Você é o Superman do seu filho, você é o Batman do seu filho, você é o Hulk do seu filho, você é a esperança do seu filho, você é o espelho do seu filho, você representa-se, pois, a estrutura do seu filho no futuro. Você é tudo, é nele que ele vê você. Isso me faz lembrar de algo que eu vou dizer para você. Presta atenção. Uma determinada feita, uma criancinha estava num cantinho da casa e ela pegou-se, pôs um pedacinho de papel comum e ela enrolou-se naquele pedacinho de papel como se fosse um cigarro. Um cigarro. Ela enrolou aquele pedacinho na inocência dela e ela pegou-se aquele pedacinho e colocou aquele pedacinho na boca, acendeu com isqueiro, não tinha nada dentro, simbolizava, representava inocência da criança, e ela acendeu e começou-se ali fazer de conta que ela estava usando um cigarrinho, se podemos chamar de cigarrinho. E quando o pai chegou, que foi no fundo do quintal, que viu aquela criança com aquele papel na mão, fazendo de conta que era um cigarro, o pai pegou uma sandália, começou
começou a bater na mão daquela criancinha. Foi batendo na mão daquela criancinha, até a mão daquela criancinha ficar vermelha. Vermelha! Vermelha! E aquela criancinha começou a chorar. Aquela criancinha começou a chorar. Aquela criancinha começou a pedir perdão ao papai. Aquela criancinha começou a pedir perdão à mamãe. O pai chamou a mãe para ver aquela cena. Aquela criancinha pisou em cima daquilo. Aquela criancinha apagou aquilo. Mas quando ele estava ali dolorido, quando ele estava chorando, quando ele estava ali caidinho no chão, encolhidinho ali das pancadas que seu pai tinha dado, ele virou mesmo no chão e falou: papai, papai, papai. E ele diz: fala, rapaz, fala, rapaz. E ele diz: eu posso te fazer uma pergunta, papai? Você vai perguntar o quê, moleque? Não chama o seu filho de moleque. Se você chama o seu filho de moleque e ele virar adolescente e ele for pra rua e começar a fazer molecagem, foi você que profetizou. Foi você que profetizou. Foi você que plantou isso na vida do seu filho e depois não adianta arrepender. Saiba falar, saiba tratar, saiba responder, saiba respeitar, por mais pequeno que ele seja, por mais pequeno que ela seja. Ei, mãe, ei, pai, eu e você somos o espelho dessas crianças. E aquela criancinha: pai, eu posso te perguntar algo? E ele diz: pode perguntar, pode perguntar. E ele diz assim: pai, eu coloquei isso aqui representando um cigarro na boca, porque eu achei que não tinha problema nenhum, pai. Porque eu fui na cabeceira de sua cama, eu vi mais de 10 carteiras de cigarro lá. O senhor fuma mais de 10 por dia, e o senhor não ia fumar algo que te faz maldade. O senhor não ia fumar algo que te prejudicava. E na minha inocência, papai, eu peguei pra usar. Eu peguei pra usar. Eu achava que não tinha problema. Eu achava, papai. Mas me perdoa, papai. Eu não vou fazer mais. Eu vou parar. O senhor disse que faz mal, mas eu vou te fazer um pedido. Se faz mal, não faz também não. Não faz. Não faz. Não faz, papai. Não faz também não. Porque do mesmo jeito que o senhor não quer nada de ruim pra mim, papai, eu também não quero pra você. E naquela hora, o pai olhou para a mãe olhou para o pai, e naquela hora, as lágrimas começaram a descer nos olhos da mãe, as lágrimas começaram a descer nos olhos do pai. O filho levantou do chão, mesmo com as mãozinhas vermelhinhas, e falou: me perdoa, papai, me perdoa, papai, eu não farei isso mais, eu te prometo, papai. E naquela hora, a mãe abraçou a criança, o pai abraçou a criança, e o pai falou: me perdoa também, meu filho, não vai cair minha cueca, me perdoa, meu filho, eu também estou errado, e obrigado, meu filho. Deus está te usando, Deus está usando a sua boca, Deus está falando através de você. Deus me deu um despertamento, meu filho. Eu irei destruir todas essas carteiras de cigarro, e de agora pra frente eu não fumo mais. Eu não fumo, eu não fumo. E a criança abraçou seu pai mais forte ainda e falou: amém, papai, amém, papai. Agora a lição foi completa. O senhor aprendeu e eu aprendi também. A minha mãe aprendeu também. E agora vamos ensinar para as outras pessoas, papai, que não deve usar esse tipo de coisa. Você é o herói do seu filho. Eu sou o herói do nosso filho. Ele fica lá dentro de casa, torcendo pelo seu sucesso, torcendo pelo meu sucesso. Você já prestou atenção quando você consegue comprar um aparelho de som? Quando você chega na porta daquela caixa, pode observar para você ver. Seu esposo fica alegre, o filho mais velho fica alegre, seu vizinho fica alegre, a parentela fica alegre, mas a criança, ela dá não sei quanto salto, ela começa a falar: maravilha, maravilha,
maravilha, papai comprou, mamãe comprou, maravilha, maravilha, papai comprou, mamãe comprou, maravilha, maravilha, papai comprou, mamãe comprou. E todo mundo olha e sai, um vai pro quarto, outro vai pra cozinha, mas a criancinha começa a ficar lá e vai roendo unha, é verdade ou não? É verdade ou não? É verdade ou não? E ela não sai de lá, enquanto você não abre o som, enquanto você não instala o som, enquanto você não bota ele pra tocar, ela continua lá. E quando você olha pra ela e coloca a primeira música, coloca o primeiro louvor, ela vem te dar um abraço e diz: parabéns, papai, pela sua conquista, parabéns, mamãe, pela sua conquista, parabéns, parabéns, parabéns. E ele vai pro coleguinha lá do lado do vizinho e diz: lá em casa tem um som, papai comprou, mamãe comprou, nós vamos poder ouvir música. Ele torce pelo seu sucesso, o pequenininho torce pelo seu sucesso. Ele te ama, Ele verdadeiro te ama, Ele verdadeiramente te ama, Ele verdadeiramente me ama, Ele verdadeiramente torce pelo seu sucesso, Ele torce pelo meu sucesso. Muitas das vezes nós estamos passando uma luta dentro de casa, porque nós estamos deixando uma brecha lá no início da existência. Nós estamos tocando, machucando, ferindo o coração de uma criança. E ai daquele que toca numa criança, porque toca na santidade, no coração e na menina dos olhos de Deus. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Ele será o que eu plantei, ele será o que você plantou. Uma determinada feita, tinha duas criancinhas conversando embaixo de um pé de árvore. E aquela criancinha estava muito triste, e a outra estava também um pouco choramingosa. E de repentemente chega um coleguinha e olha para aquela criança e vê aquela criança cabisbaixo com a sua mãozinha assim. E o seu coleguinha perguntou: o que você tem, Wallace? Por que você tá assim, Wallace? Fala pra mim, eu tô te sentindo você triste. E quando ele levantou seu rostinho, as lágrimas estavam descendo no seu rosto, e o seu amiguinho abaixou perante ele, pegou-se no joelho e disse: por que você chora, meu amigo? Qual é o motivo da sua angústia, meu amigo? Por que você está assim, meu amigo? E ele diz assim: não vou falar. E seu amigo diz: desabafa, pode falar, meu amigo, pode contar comigo. E ele disse dessa maneira: é porque eu hoje não tomei café, lá em casa não tem nada, lá em casa não tem um biscoito, lá em casa não tem um pão, lá em casa não tem um café. A culpa não é da minha mãe, a culpa não é do meu pai. Eu estou orando, meu amiguinho, para Deus abrir a porta de emprego pro meu pai. Eu estou orando, meu amiguinho, para Deus abrir a porta de emprego para minha mãe, mas eu não sei o que está acontecendo lá, porque não consegue. Até de vez em quando chega um pão, ele não dá para nada. A gente parece que continua com fome. Eu não sei mais o que fazer. E o seu amiguinho começou a chorar também, o seu coleguinha começou a chorar também. E naquela hora o seu coleguinha perguntou: mas o que está acontecendo mais dentro da sua casa? Você pode falar, você pode desabafar, você pode narrar o que está acontecendo? Ele diz assim: é muitas coisas que estão acontecendo dentro da minha casa, e eu vou passar por você. Senta aqui do meu lado para você me ouvir. E o coleguinha sentou e ele começou a dizer assim: olha, quando eu chego na sua casa, eu vejo a mesa sua lotada. Quando eu chego na sua casa, eu vejo seu pai dando carinho à sua mãe. Quando eu chego na sua casa, eu vejo seu pai brincando com a sua mãe. Toda vez que eu chego na sua casa, eu vejo seu pai brincando com você. Toda vez que você erra, seu pai tem compreensão com você. Eu vejo seu pai levando você para passear. Eu vejo seu pai, quando você erra, ele senta você no colo e começa a conversar. Mas infelizmente, na minha casa não é assim. Na minha casa não é assim. Na minha casa não é assim. Não é. Na minha casa não é assim. Não é assim.
na minha casa não é assim. E quando o seu coleguinha começou a olhar para os bracinhos daquela criança, aquele bracinho estava todo arranhado de cinto. Quando ele viu as costas daquela criança estava toda marcada de cinto. Quando ele olhou para as pernas daquela criança, estava nagrejando um sanguinho lá. E ele diz: o que aconteceu, meu colega? O que aconteceu, meu amiguinho? E ele diz assim: foi o meu pai. Ele ontem acabou se batendo em mim. Ele causou essa dor, ele causou essa angústia. Eu estou muito triste, mas eu perdoo meu pai, inocência. Olha a inocência! Eu perdoo meu pai. Ele tá assim porque tá faltando as coisas lá dentro de casa. Ele tá desesperado. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo. Mas aquela criança não sabia, na inocência dele, que estava faltando as coisas dentro de casa, porque o pai não estava tendo paciência, não estava tendo compreensão, não estava começando pelo princípio, não estava começando pela criança, não estava ensinando a criança, não estava tendo amor com a criança, não estava tendo compreensão com a criança, ele não estava. E a culpa das coisas que está faltando dentro de casa era exatamente a ignorância e a brutalidade daquele homem para com a sua família. Por isso que toda a família estava sofrendo por causa da atitude do pai, do homem que poderia ser super-herói, do homem que poderia ser a base, do homem que poderia ser a estrutura. E agora, mesmo de indiretamente, ele está destruindo, ele está massacrando, ele está acabando, ele está dilacerando, ele está marcando toda a sua família com seus atos, a sua ignorância, a sua estupidez. E a criança está sofrendo, está marcada, está gemendo, está causando trauma, está levando cicatrizes aqui da sua adolescência, da fase de criança para o seu futuro. E como esta criança vai ser um cidadão? O que ele vai fazer com seu filho quando crescer? O que ele vai fazer com a sua esposa quando crescer? Ei, pai, ei, mãe, vamos redobrar a atenção, vamos pedir Deus condição, vamos pedir Deus orientação. Ainda dá tempo de voltar atrás e respeitar a criança na sua pureza, na sua inocência. Na sua inocência. Quantas crianças que você sabe que passa por isso? Quantas crianças você sabe que sofre isso? Quantas crianças estão lamentando isso? Quantas crianças chegam na escolinha toda marcada? Quantas crianças estão presas dentro de casa, não pode sair na rua porque está toda marcada de cinto, de sandália e outros, me desculpa, até de pau. Ei, pai, pelo amor de Deus, você está sofrendo. Muitas das vezes é a forma que você está tratando o seu filho. Desperta, acorda, desperta, acorda, ame, abrace, respeite, considere e crie. Não há de paz, não há de paz, não há de amor, para que ele cresça e seja um cidadão cheio de amor no seu coração. Não estou aqui pagando de santo. A vida, ela vai nos trazendo experiência. Quem sabe, muitas das vezes, quando a gente é recém-casado, a gente não tem muita experiência com a criança. A gente não tem muita paciência com a criança. Muitas mulheres não sabem até mesmo trocar uma criança. Está sendo mãe na sua adolescência. E isso está gerando um transtorno muito grande diante da sociedade. O Conselho Tutelar nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora. É uma falta de paciência.
Na hora de ter, aquela criança não pensou. E agora, quando tem uma festa, como eu disse na outra história, ela quer ir pra festa, ela quer ir pros bailes, ela quer sair pra rua, ela quer continuar a fase de adolescente, mas ela esquece que ela tem uma criança, ele esquece que tem uma criança, e aquela criança, muitas das vezes, começa a ficar jogada, começa a ser maltratada, começa a ser espancada. Ei, mulher, ei, homem, essa criança é inocente, os ossinhos deles são frágeis, é apenas uma criança. Não faça isso não, não faça não. Se for pra você fazer, entrega pro seu pai, entrega pra sua mãe, entrega pro seu parente, entrega pro conselho tutelar, mas não machuque os pequenininhos, pelo amor de Deus, não machuca, não machuca, não machuca. E a sociedade está sofrendo, a sociedade está gemendo, a sociedade está sofrendo, a sociedade está gemendo, porque cada dia que passa, as crianças estão sendo mãe de criança, os adolescentes estão sendo mãe de criança, os jovens sem experiência estão sendo pai e mãe de criança, e isso está acarretando uma desorganização muito grande em meio à sociedade. Mas por quê? Será que nós temos olhado nossos filhos? O que seu filho tem vindo na tela? O que seu filho tem assistido na TV? O que seu filho está passando diante dos olhos na tela de um celular? Fala a verdade e fala a verdade. Uma determinada feita, há uns 2 meses atrás, eu estava assistindo uma reportagem na TV Gazeta e de repente entrevistou ali uma autoridade, e ali o repórter perguntou para ela por que é que as crianças estão formando cedo, por que as meninas estão se formando cedo, e ela foi direto ao assunto e disse: estão se formando cedo porque as crianças hoje estão vendo imagem sexual diante dos seus olhos nas telas, e isso está imposicionando os hormônios das crianças, e elas estão se formando antes da hora, antes da hora, antes da hora. Veja o que seu filho está assistindo na TV. Você mesmo, pai, também está assistindo na TV, porque você está assistindo, seu filho está por trás das suas costas vendo o que você está assistindo. Veja o que a sua filha está assistindo na TV. Veja, veja. E quando seu filho chegar em casa com um carrinho, com um bombom, com cordão, com brinquedo, com a sainha, chegar com shortinho, ei, não deixa pra lá não, não deixa não, senta ele lá, pergunta ele onde ele achou, pergunta ele quem deu, pergunte ele por favor, não deixa passar não. Se foi a professora, bem, vai no outro dia como eu faço, pode perguntar o Felipe lá na escola, do Fundão, do bairro Fundão e Montanha, eu vou lá, eu pergunto saber quem é que deu aquele bombom pro meu filho, quem deu pra minha filha, eu pergunto pro diretor quem é que deu. Se ele falar não, ele ganhou no concurso, ele foi muito inteligente, ele ganhou. Todos os dias, quando meus filhos chegam da escola com toda a minha falha, eu sento a minha filha, eu sento meu filho e eu pergunto: o que você aprendeu lá? O que você aprendeu lá? Como foi as brincadeiras com o coleguinha? Como seus professores te tratou? Como foi lá? E inocentemente eles contam tudo. Se ele foi bem tratado, eles contam. Se ele foi maltratado, ele conta. Se o coleguinha bateu, ele conta. Será que você tem entrevistado seu filho? Ou ele chega da escola e joga o caderno lá e vai pra rua? Ei, ei, faça um raciocínio agora. Coloca um pensamento na cabeça. O que o seu filho tem visto diante das telas? Eu estava assistindo esses dias uma criancinha de apenas 9 anos de idade. Preste bastante atenção. O pai não olhava o que ela está fazendo, a mãe não olhava o que ela fazia. Aquela criança passava mais de 9 horas em frente à tela do computador, e os seus pais muitas das vezes trabalhando e não fiscalizava. E ali naquela hora ela conheceu um troço, um bicho, um monstro lá do outro lado, que tinha 24 anos de idade. E aquele homem entrou na mente daquela criança. Aquela criancinha arrumou as suas bolsas, esperou seu pai e a sua mãe sair, e aquele homem pegou o seu carro e veio até a cidade e pegou aquela criança e levou embora. E quando o pai e a mãe chegou do trabalho, que procurou aquela criança, procurou as roupas lá não estava, aí veio a dor, aí veio o arrependimento, eles começaram a chorar, eles começaram a lamentar, o pai começou a tacar a cabeça na parede, a mãe começou a achar o culpado, e de repentemente
ansiedade, ela começou a desesperar. Quando ela foi abrir o computador, quando ela foi abrir, ela foi ver que tinha mais de 9 meses que aquela criança estava trocando mensagem com desconhecido. Ei pai, ei mãe, vai agora quando acabar a história, vai lá, pega o celular do seu filho, pega o notebook do seu filho, pega o computador do seu filho, veja com quem ele está conversando, para que você não chore como aquele pai, como aquela mãe chorou quando ele procurou a sua filhinha ali e ela não estava. Aí veio polícia, aí veio delegado, aí veio o conselho tutelar, aí entrou juiz, entrou promotor, entrou escrivão, entrou as autoridades, os vizinhos preocupou e pela misericórdia de Deus, Deus ainda deu graça. A imprensa entrou falando, os rádios entrou falando, a rede social entrou falando e achou essa criança. Essa criança estava mais de 1000 quilômetros de distância de casa. Porque muitas vezes você diz: meu filho está dentro de casa, minha filha está dentro de casa, eu deixo ele trancado, eu deixo ela trancada. Mas será que estão trancados mesmo? Será que tá? Será que tá? Ou ela está vendo o mundo aberto diante dos seus olhos através das telas? O perigo está mais próximo do que você imagina. O perigo está mais próximo do que eu imagino. Por favor, quando terminar o vídeo, converse com seu filho, conversa com a tua filha, conversa com teu filho, conversa com a tua filha, antes que você perca ele para o mundo, antes que você perca ela para o mundo. Antes que você perca ele para o mundo, mas converse com educação. Não precisa gritar, não precisa bater, não precisa amedrontar, porque assim você vai afastar. Ele não vai querer falar, ela não vai querer falar. Passa-se, pois, segurança para ele, passa-se, pois, segurança para ela. Vai entrando devagarinho como se fosse um psicólogo. Vai entrando que ele vai te contar, que ele vai te falar. Se taca desse jeito, o jumento não seria jumento, o burro não seria burro, não precisaria colocar carroça. O amor supera tudo, o amor conquista tudo, o amor você consegue tudo, o amor abre porta, o amor faz um cidadão melhor, o amor faz um cidadão respeitado, conhecido em meio à sociedade. Não bata não, não fere não, não machuque não. Se você machucar a criança, você vai se ver com Deus, você vai se ver com Deus. Quer que as coisas melhorem? Quer consertar as coisas? Quer consertar a sua vida? Então começa tratando o seu filhinho com educação. Com educação. Com educação. Com educação. E naquela hora, olha o tanto de gente que entrou para tentar resgatar aquela criança. E pela misericórdia de Deus, eles conseguiram resgatar aquela criança. Pegou aquela criança inocente e ali levou-se aquela criança para o médico para fazer exame. E graças a Deus, não deu tempo de Satanás colocar a mão suja sobre aquela criança para fazer mal contra aquela criança. Mas quantas crianças não têm a mesma sorte? Quantas crianças não têm o mesmo destino? Quantas crianças estão passando por isso? Quantas crianças violentadas dentro de casa pelas pessoas que tinham que protegê-las, dacariam elas, pelo amor de Deus. É criança inocente, é inocente. Não toca, não toca, não toca na criança, por favor. Eu não estou pagando de santo. Ei, de repente você começou a me julgar do outro lado. Ei, faz um exame de consciência. Não tenta mudar o rumo da história. Não toca na criança, não machuca nela. Você vai se ver com as autoridades da terra, mas você vai se ver com a autoridade do céu. E Deus vai bradar, Deus vai bradar, Deus vai te pegar. Se você está fazendo isso, Deus vai te pegar. Prepara, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Não faça não, não faça não. Não toca na criança inocente não. Não toca não. Respeita, respeita,
Respeita. Você tem que ser o protetor. Você tem que ser o herói. Você tem que ser o guerreiro. Você tem que ter o cuidador. Você é a base. Você é o pai. O pai já diz: você criou, você fez, agora aprenda a criar, para que lá na frente ele seja um advogado, ele seja um juiz, ele seja um delegado, ele seja um escrivão, ele seja um contador, ele seja um exemplo em meio à sociedade e venha te dar orgulho. Orgulho, orgulho. Não toca, não. Se você estava pensando em tocar, não toca, não. Você está achando que ninguém está te vendo? Tá vendo sim. Tá vendo sim. Tá vendo sim. Não machuca os meus pequeninos. Os ossos deles são fracos. Não toque neles. Eles são indefesos. Não toque neles. Eles não sabem se proteger. Não toque. Não toque, não. Quantas crianças têm descido a tumba fria? Quantas crianças têm ficado no meio de confronto e de guerra? Quantos pais têm machucado as crianças para vingar das mães? E quantas mães têm machucado as crianças para vingar do pai? Toma vergonha na sua cara! Toma vergonha na sua cara! Toma vergonha na cara! O pequenininho não tem culpa não. Ele não tem culpa não. Ela não tem culpa não. O problema é seu. Foi você que causou isso. Foi você que entrou nesse buraco. Agora você sai. Não desconta a raiva em cima da criança não. Não desconta não. Deus vai te pegar, rapaz. Deus vai te pegar, mulher. E o fim pode ser trágico. Não toca não. Em nome de Jesus, não toca não. Não olha para quem tá falando não. Olha apenas pro conselho. Não toca não. Se você machucou seu filho, se você machucou a tua filha, vai até ele agora enquanto ele tá perto de você e peça perdão. Depois não adianta chorar quando ele estiver no cemitério ou na cadeia. Depois que ele crescer, depois não adianta mais. Ensinai seu filho no caminho em que deve andar, para quando crescer, ele não venha se desviar dele. Ensinai, pai. Ensinai, mãe. É a Bíblia que está mandando. Ensinai, pai. Ensinai, mãe, o seu filho no caminho direito, honesto, em que deve andar, para quando ele crescer, ele seja um cidadão honesto. E você venha ter orgulho dele e dela. Eu sei que você está me entendendo. Você está me entendendo. Você não esperava que a gente ia ter essa conversa hoje, né? Mas nós estamos tendo. Dá tempo de mudar. Depois que você perder dele, não adianta mais não. Depois que você perder ele, não adianta mais não. Não adianta. E até mesmo você que está dentro da igreja. Agora eu vou falar com você. Agora nós vamos começar. Às vezes você pode estar me julgando aí do outro lado. Ele está afastado. Ele está afastado do evangelho. Quem é ele para dar conselho? Quem é ele para falar? Eu sou a semelhança de Deus. Eu sou uma chave para abrir os corações. Eu sou um canal que estou dando lugar. Dê também. Para de bater no seu filho e dê também. Para de julgar. Vai pra praça e pega. Vai pros valados e pega. Vai pra internet e pega. Vai pro Kawaii e pega. Vai pro TikTok e pega. Vai pro Twitter e pega. Vai pro Facebook e pega. Vai pro Instagram e pega. Vai pro YouTube e pega. Para de julgar. Para de julgar. Uma determinada feita, tinha um pai que toda vez que ele chegava na igreja, ele era o pai que mais tratava as pessoas. Ele tratava o obreiro da porta com carinho. Ele tratava os irmãos do ciclo de oração com carinho. Ele beijava as crianças com carinho. Ele cumprimentava os obreiros com carinho. Ele cumprimentava todo mundo na igreja com carinho. Quando ele pregava lá na frente da igreja, o fogo caía porque é a obra de Deus. Deus batizava com o Espírito Santo porque o Espírito é de Deus. Deus salvava a alma porque as almas eram de Deus. Deus fazia milagre porque o milagre era de Deus. Deus fazia as pessoas entender a mensagem porque a palavra é de Deus. E aquele homem pulava, aquele homem falava em mistério, aquele homem falava em língua, aquele homem profetizava. O terno dele era o mais bonito, o sapato dele era o mais brilhoso. Ele era um homem que passava respeito. Ele passava ali diante da igreja santidade.
ele beijava sua esposa. Quando entrava na porta da igreja, ele entrava de mão dada com ela. Ele beijava o seu filho, ele pegava o seu filho no colo, ele levava o seu filho até um banco, ele falava: papai te ama. Sentava o filho no banco dos adolescentes, o filho ficava lá com os olhos estatalados, olhando pro pai e fazendo pergunta na sua cabeça, fazendo pergunta na sua cabeça, e o pai pegava e a igreja glorificava, e o pai pegava e a igreja glorificava. Mas de repentemente o pastor daquela igreja começou a olhar que a igreja glorificava, os obreiros glorificava, o círculo de oração glorificava, a mocidade glorificava, os visitantes glorificava, o povo que vinha de outra igreja glorificava, mas a sua esposa ficava assim. A sua esposa só ficava assim. Ela não dava um glória, não. Ela não dava um aleluia, não. Ela não falava em mistério, não. Por mais que ele pedia, ela não levantava a mão, não. De jeito nenhum. E o pastor que tem visão, pastor tem que ter visão, pastor tem que ter visão, pastor. E ele olhava para a criança, e a criancinha estava assim. As outras glorificavam, as outras pulavam, as outras se enchiam do poder, mas o filhinho dele ficava assim, a esposa dele ficava assim, e o filhinho ficava assim, e a esposa assim, e a esposa chorava, mas não era de poder. O filho chorava, mas não era de poder. E o pastor começou a olhar, e o pastor dobrou o joelho e falou: Deus, fala comigo o que está acontecendo. Fala, Deus. Ele é um profeta, ele é um vaso, ele usa a palavra com autoridade, Deus. Através da palavra que o Senhor dá a ele, almas são curadas, almas são libertas, almas são abençoadas aqui na igreja. A igreja sente a sua presença. Mas me fala, Senhor, me dá visão. Eu não posso perder a visão, como o sacerdote Eli perdeu, que não soube cuidar dos seus filhos, e os seus filhos roubavam a casa de Deus. Eu não posso não. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. E aquele homem terminou de pregar. 8 almas aceitou Jesus. E ele dizia que ele era o bambambam, que ele era o cara, que ele era o profeta. E terminou o culto. O pastor saudou ele com a paz do Senhor. O pastor saudou a esposa dele com a paz do Senhor. O pastor saudou o filhinho dele com a paz do Senhor. Mas naquela hora, o pastor continuava dizendo: fala comigo, Deus. Fala comigo o que está acontecendo. Fala comigo, por favor, Deus. E naquela hora, o filhinho dele, inocentemente, de apenas 6 anos de idade, virou para o pastor e disse: pastorzinho, pastor meu amor, pastor meu querido, eu gosto muito do senhor, pastor. Eu posso falar uma coisa pro senhor, pastor? E o pastor: pode falar, meu filho, pode falar que eu estou ouvindo. O pastor dizia: Deus, lá vem Deus entregar o que eu pedi, lá vem Deus me dar confirmação, lá vem Deus mostrar a minha visão. Eu pedi, Deus já vai responder. E o filho disse naquela hora: ô pastor, deixa nós morar aqui na igreja, deixa eu ficar aqui na igreja, eu quero morar aqui, deixa eu morar perto do senhor, deixa eu morar na sua casa, traga minha mãe, traga meu pai, deixa nós ficar aqui, não deixa nós voltar para casa não deixa não, pastor, não deixa não, pastor, não deixa não, pastor. E o pastor perguntou: fala, meu filho, por que você quer morar aqui na igreja? Fala pro pastor por que você quer morar aqui. E ele virou e disse assim: é porque aqui na igreja o papai abraça a mamãe, o papai dá beijo na mamãe, o papai pega na mão da mamãe. Aqui na igreja meu pai me pega no colo, meu pai me dá beijo, meu pai me dá abraço. Aqui na igreja meu pai é transformado, aqui na igreja meu pai é crente, aqui na igreja meu pai fala língua, aqui na igreja meu pai prega bonito, aqui na igreja meu pai é usado por Deus para muitas pessoas ser batizadas pelo Espírito Santo, pastor. Aqui na igreja meu pai é um verdadeiro varão, mas lá em casa o meu papai, ele espanca minha mãe, ele bate na minha mãe, ele tira sangue da minha mãe. Lá em casa o meu pai me bate, o meu pai me dá soco, eu estou com as costas todas lanhadas, pastor, eu estou marcado, eu estou machucado. O meu pai só é crente quando ele está na igreja.
quando ele está na igreja. Deixa eu morar aqui, pastor. Por favor, deixa eu morar aqui. Deixa eu morar aqui. E o pastor pegou aquela criancinha no colo e falou: obrigado, Deus, por Senhor ter revelado, por Senhor ter me falado, por Senhor ter usado essa criança. Agora sim, vamos na secretaria, rapaz. Vamos na secretaria, obreiro. Vamos na secretaria, pastorzinho. Vamos na secretaria. É você que faz as pessoas pular, né? É você que diz que as pessoas estão batizadas com o Espírito Santo, né? É você que chega na igreja com o melhor terno, né? É você que tem um sapatão brilhoso, né? Vamos ter uma conversinha aqui. Em nome de Jesus, rapaz. Se converta. Para de agredir tua esposa. Para de agredir seu filho. Trata seu filho com carinho. Trata sua filha com amor. O que você pega, você não vive. O que você pega, você não vive. Não vive, não. Você não vive, não. Você é um falso profeta. Você é um falso crente. Levante a sua mão agora, rapaz, e aceite Jesus de corpo, alma, espírito e coração. Se converta. Ainda dá tempo. Se converta. Se converta. Se converta. Se converta. Não torna-se um Saulo perseguidor. Torna-se um Paulo pregador. Não torna-se um Saulo perseguidor. Torna-se um Paulo pregador. E ele caiu de joelho ali dentro da secretaria da igreja. Chamou a sua esposa. Chamou o seu filhinho. Chamou a liderança da igreja. Chamou a base da igreja. E disse: é verdade o que o meu filho falou. É verdade, sim. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido. É verdade, sim. É verdade, sim. É verdade, sim. E o pastor disse: então levante a tua mão de novo. Você vai aceitar Jesus de novo. Você vai passar pelo batismo de novo. Você vai passar novamente agora pelos ensinamentos. Você vai ficar 6 meses sem pregar, 6 meses sem subir ao altar, 6 meses, e ainda dá graças a Deus, rapaz, por Deus não ter tirado o seu filho, por Deus não ter tirado a sua esposa. Deus ainda foi misericordioso. E ai de você, se você chegar lá na sua casa e pegar essa criança para bater, porque ela me falou a verdade, você vai se ver com Deus, né? Você vai se ver com Deus. Não toque na criança, não. Não machuque a criança, não. Não ofenda a criança, não. Ensina a criança. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha amor. Tenha carinho. Ele será o cidadão do futuro. Ele será o futuro da nação. Ele será o futuro do país. Ele será a próxima autoridade. Ele será você, pai, e você, mãe, no futuro. No futuro. No futuro. É muito triste de ver. Falo a verdade do fundo do meu coração. É muito triste ver uma criancinha com seus ossinhos frágeis, pequenininho, muitas vezes, me desculpa, anêmica, tristinha pelo canto, vendo seu pai e sua mãe dentro de casa fazendo o bambu gemer. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos tomar. Pelo amor de Deus, não olha para quem tá falando. Vamos tomar. Por favor, trata seu filhinho com carinho. Trata ele com amor. Pelo amor de Deus, trata. Ele é indefeso. Ele é carente. Ele precisa da minha e da sua proteção. Você colocou ele no mundo. Honra ele. Honra ela. Honre ele. Honre ela. Olha o seu tamanho. Olha a grossura do seu braço, rapaz. Olha, você já criou. Você já sabe se desenvolver sozinho. Você já sabe correr os 4 cantos do planeta. Você já sabe, mas ele não. Ele ainda é inocente. Ele ainda é inocente. Ele ainda é inocente. E se você está fazendo isso, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te peço agora, pare. Pare. Que se você tratar o seu pequenininho com amor, com carinho, com compreensão, com educação, com certeza você vai receber amor, carinho, educação, compreensão. Você vai receber de verdade a
paz dentro do seu lar. E o seu filho vai virar para você lá diante da sociedade e vai dizer: eu tenho orgulho do papai, eu tenho orgulho da minha mãe. Nós podemos até ser uma pessoa mais fraco, nós podemos até ser uma pessoa humilde sim, mas lá em casa, na minha casa, nós não temos carrão, nós não temos móveis bons, nós não temos conta bancária boa, mas lá em casa, meu pai nos dá amor, meu pai nos dá carinho, meu pai nos dá afeto, meu pai é compreensivo e meu pai é o meu super-herói. A minha mãe é a minha heroína, a minha guerreira, e a minha família é uma família de paz. E se fosse para eu nascer no mundo novamente, 100 vezes eu queria estar naquela família novamente. Redobre a sua atenção para nós finalizar com seu filho. Dá uma olhadinha no celular dele. Dá uma olhadinha no celular dela. Ei, eu vou te dar mais um conselho se eu puder, posso? Olha, não deixe o seu filhinho e a sua filhinha dormir na casa de ninguém se você não tiver 101% de confiança naquela pessoa. Não deixa não. Não deixa não. O seu filho pode até ficar com raiva de você. A sua filha pode até ficar com raiva de você. Mas lá na frente ela vai entender. Lá na frente ele vai entender. Não deixa não. Não deixa não. E não deixa não. E eu vou falar mais uma coisa pra você. Por favor, para eu dar carinho pro seu filho, ou para você dar carinho pro meu filho, não precisa ficar sentando ele no seu colo, não. Não precisa, não. Pode dar carinho com ele em pé mesmo. Pode dar. Desculpa, não é tanta desconfiança, não. É melhor. As câmeras estão diante da sociedade. E para as pessoas não pensar mal de mim e de você, então é melhor. Dê carinho com ele em pé mesmo. Fala que ama ele em pé mesmo. Não precisa sentar, não. Você me entendeu, né? Você me entendeu, né? Você me entendeu, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E assim você vai evitar muitas tragédias dentro da sua casa. Ei, vô, dê amor a essa criança. Ei, tio, dê amor a essa criança. Ei, vó, dê amor a essa criança. Ei, tia, dê amor a essa criança. Ei, mãe, dê amor a essa criança. Ei, pai, dê amor a essa criança. Porque com certeza absoluta, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e você será abençoado, respeitado, querido pelo seu filho. E com certeza o seu filho baterá no peito e dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela existência do meu papai e da minha mamãe aqui na terra. Que Deus abençoe. Obrigado você que ficou até aqui. Pode tirar o seu cinto, mas não levante da poltrona agora. Vamos para mais uma música, aquela mesma que eu cantei no início. Vamos para mais uma música e você medite na letra dessa música que eu fiz, da minha autoria. E você, quando terminar agora, dê um abraço no seu filhinho, dê um abraço na sua filhinha, com todo carinho, com todo amor e com todo respeito. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Medite aí, que Deus abençoe. E escreva no nosso canal, no Kawaii, Vamos que Vamos Rocha, no TikTok, Vamos que Vamos Rocha 2, no YouTube, Vamos que Vamos Rocha, e no Instagram, Vamos que Vamos Rocha. Que Deus abençoe e fique com louvor, e até a próxima, querendo Deus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá para mais uma canção linda da autoria do seu amigo Rocha. Meninos, santidade de Deus. Criança, santidade de Deus. Deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Elas são as minhas
a santidade, pureza e inocência sem maldade. Deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Ela é a minha santidade, pureza e inocência sem maldade. Meus pequeninos, menina dos olhos de Deus, símbolo da paz, inocência e de amor, cidadão do céu, orgulho do Criador, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão do céu, orgulho do Criador. Meus pequeninos, menina dos olhos de Deus, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão do céu, orgulho do Criador, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão do céu, orgulho do Criador. Deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Elas são a minha santidade, pureza e inocência sem maldade. Meus pequeninos, meninas dos olhos de Deus, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão do céu, orgulho do Criador, símbolo da paz, inocência e amor, cidadão dos céus, orgulho do Criador. Meus pequeninos, meus pequeninos, minhas crianças, cidadão do céu, inocência viva, símbolo da paz. Ele é o amor, meus pequeninos, criança, representa a santidade de Deus.